Então bora. Fazendo umas pesquisas voltadas Eu compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, sabe? piano ou certo modo de música, de modo geral. Então, Alcione, mas eu sou louco. Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação, começando por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente por aqui, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sou a Daibra Ternitz e sempre ando muito bem acompanhada, como vocês já sabem. E eu sou o Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com Alfredo Passos. Ele foi professor da ESPM por 25 anos. Prática e teoria caminham juntos em sua trajetória acadêmica e profissional. Isso fez dele o primeiro profissional da América Latina a receber o Catalyst Award em sua área de atuação. Possui mais de 10 livros publicados, é editor científico da revista acadêmica Inteligência Competitiva, partner da Ateliê Brasil e membro internacional da SCIP. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Uhul! Obrigada, professor Alfredo, pela presença. Olá, muito obrigado. Fico muito honrado com o convite. Imagina, a gente que agradece. E para já começar a esquentar os motores por aqui, conta pra gente, professor. Eu sei que o senhor já rodou aí meio mundo, né? Já conhece meio mundo. Mas o senhor é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, capital. Paulistano da Gema, assim, com família e tudo mais? Isso, paulistano da Avenida Paulista. Eita, coisa boa, saudade. É, paulistano total. E hoje o senhor namora em São Paulo. Sim, eu sempre tive essa questão, né, de por estar aqui, é uma cidade que eu gosto, tem lá os seus problemas que todos falam, comentam, mas é uma cidade também que tem muitas possibilidades. Então eu fui para outros lugares por algum tempo, mas depois sempre retornei para cá. A gente, quando tem um lugar de paixão, a gente não consegue abandonar, né? A gente acaba tendo, né, uma afinidade, acaba tendo a proximidade, aí também, como eu gosto muito de pessoas, a gente acaba se familiarizando muito com o ambiente em que a gente está, tem os amigos, né, então tudo isso vai nos aproximando muito mais, assim, de uma comunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alfredo, já que você falou de pessoas aí, né, que você gosta muito de pessoas, conta pra gente, assim, o que seus hobbies, né, e quais hobbies você tem, o que eles podem dizer sobre você? Então, basicamente tem, né, duas coisas que eu gosto muito de fazer. Uma é andar a cavalo, que é uma coisa, né, bastante interessante, assim, sobre o ponto de vista de estar perto da natureza e ter mais contato com a natureza. E outra coisa é fotografar. Também gosto, assim, de fotografia, de ficar prestando atenção na questão da imagem, né, como é que você pode captar determinados momentos, né, então são duas coisas bem interessantes, assim, práticas. E tem uma terceira que é gostar de ler, né, então até por conta da vida acadêmica e profissional, a leitura sempre fez parte aí, tem que fazer parte da vida também, né, por ter sido professor, né, então isso sempre faz parte da gente. Eu acho incrível, porque sempre nos hobbies, quem é cientista raiz, sempre aparece alguma coisinha que a gente vê que já leva ali um método, uma observação, né, uma forma de fazer. Acho isso incrível. Gosto muito. E, professor, aproveitando esse momento, eu digo que essa pergunta é um pouco polêmica, porque depende muito da vivência de cada pesquisador, sem dúvida alguma. Mas conta pra gente o que é fazer ciência pro senhor. Então, normalmente quem está nas ciências sociais aplicadas, que é o meu caso, quem fez uma carreira na área de marketing e, portanto, voltada à questão da administração, apesar, né, de ter passado pela graduação, pelo mestrado, pelo doutorado, nós vamos tendo um crescimento ao longo da questão da pesquisa, eu vejo que ao longo do tempo. Vejo que é um pouco diferente para quem faz uma carreira em exatas ou por vezes mais nas ciências médicas, né, que
tem logo de cara essa preocupação com a pesquisa, logo de início, né? Esse direcionamento para procurar inovações ou procurar novas coisas. Eu vejo que quem está em administração, por vezes, leva um pouco mais de tempo. Então, a ciência entra para a gente muito num momento, creio que mais específico, quando você começa a perceber que a necessidade de pesquisa, a necessidade de contribuição, começa a aparecer por conta de você estar fazendo um mestrado ou um doutorado. Mas então a gente pode dizer que para você esse caminho da ciência ele foi um caminho natural ou foi mais que uma escolha assim em determinado momento da sua carreira que apareceu e você começou a desenvolver mais? Ele foi acontecendo, vamos dizer, através de uma sucessão de fatos, porque basicamente foi o seguinte: após aí o período, né, da minha graduação, eu fui fazer pós-graduação, eu sou ex-aluno também da SPM, onde eu me tornei professor depois. Então, justamente nessa passagem que aí que começou a ser mais forte esse sentimento relacionado à ciência e, portanto, relacionado à pesquisa. Porque a Escola Superior de Propaganda e Marketing tem uma característica bastante importante, que é justamente de você estar sempre apresentando estudos de caso, escrevendo estudos de caso, sempre procurando a inovação, sempre procurando mostrar coisas novas, né, assuntos novos para os estudantes. Então isso foi a partir daí começando a me despertar ou me levar muito mais para entender, né, não só a necessidade, mas como aí também o próprio gosto de você estar produzindo e com isso podendo estar se aprofundando mais, né, nessas questões de, afinal de contas, qual que é o assunto do momento, qual será o assunto do momento, qual é o trabalho, quem que está fazendo pesquisa nessa área, né? Então foi sendo um momento de início, vamos dizer, propriamente da carreira de professor. Maravilhoso. Eu sou da área de sociais aplicadas também e tudo que o professor está colocando para mim está fazendo muito sentido. Essa questão de a gente é levado muito para a parte da prática, né, ao longo dos cursos, o que é incrível. Eu particularmente gosto muito. Mas às vezes a gente fica meio por fora, assim, de perceber que enquanto a gente está fazendo esses benditos estudos de caso, a gente está fazendo pesquisa em cima disso. A gente pode levar isso para fora da universidade, em forma de extensão, em forma de outros projetos, além do mercado, né? Então, tá meio intrínseco ali esse modo de fazer ciência também, né? Maravilhoso. Sim. E professor, assim, aqui estamos falando de um pesquisador premiado, uma carreira longa e gloriosa, inclusive, diga-se de passagem, mas quando Alfredo criança, o que você pensava que seria profissionalmente quando crescesse? Então, eu tive aí um despertar, né, na questão aí de criança, infância, para a questão da arquitetura. Tinha muito interesse nessa área da construção, nessa área de olhar para cidades, paisagismo, questões urbanas, então fui crescendo um pouco nessa linha de acreditar que a arquitetura seria o curso que eu escolher e a profissão que eu escolher na vida. Só que foi acontecendo aí algumas situações muito interessantes, da qual eu conheci um profissional, logo depois aí que eu finalizei o ensino médio, que trabalhava na Unilever, na área de marketing da Unilever, especificamente com a marca mais forte, mais importante da Unilever, né, que é o detergente Omo. E ao conversar e ao começar a ver qual era o trabalho que se fazia, qual era a capacidade de se fazer algo nessa área, aí eu acabei achando que esse seria o meu lugar, porque essa parte de procurar ter criatividade, procurar estar se relacionando com pessoas, estar se relacionando com pessoas de diferentes formações e principalmente você cuidar e se relacionar também com pessoas em toda a empresa, isso acabou sendo muito fascinante para mim e com isso eu acabei mudando da arquitetura e fui para o marketing. Mas essa mudança, ela chegou a ser uma mudança de curso mesmo? Ou foi assim, não, eu só tinha interesse naquele assunto e aí vim para fazer marketing porque me apaixonei por marketing e varejo? Foi uma questão assim, eu já tinha a ideia da arquitetura, mas não tinha assim muito contato, nem com pessoas, era só muito mais assim, de leitura, de ouvir falar, né?
E o fato de eu ter conhecido essa pessoa e o interesse depois em olhar o que se tratava, conhecendo outras pessoas, começando a olhar o entorno da profissão e da área, aí eu fui descobrindo que tinha muita coisa a se fazer e como é que essa área funciona, né? Porque basicamente tem muitas possibilidades quando você faz um curso de comunicação social, que é o bacharelado, né? Então, quando você escolhe a linha aí de propaganda e publicidade, tem várias áreas que você pode atuar. E naquele momento eu percebi algo que depois acabou acontecendo na minha vida, que é assim, quem trabalha na área de comunicação, especialmente quem fez essa graduação, uma das possibilidades é você trabalhar ou num veículo, né, de comunicação, ou você trabalhar numa agência de comunicação, ou você trabalhar numa empresa que é justamente o anunciante. E no momento que eu fui fazendo essas descobertas, eu vi que uma das coisas mais interessantes que eu poderia fazer era justamente percorrer esse circuito, porque isso ia me dar uma visão e uma abrangência maior da atividade, do que poderia ser feito, e com isso, então, haveria possibilidade de trabalhar em grandes empresas e em grandes questões. Então, aí eu comecei a iniciar uma busca nesse sentido. O meu primeiro trabalho foi como trainee na Rede Globo de televisão, na área de projetos especiais. Depois disso eu fiz uma carreira em agência de propaganda, como Ogilvy, como a Young & Rubka, né, que são empresas do grupo WPP, que é um dos maiores do mundo. E depois então eu fui para a carreira nas empresas como anunciante, que foi no Grupo Saint-Gobain e na EDS Sistemas, que hoje é uma das empresas da HP. Então eu percorri justamente essas três áreas relacionadas às possibilidades, aí vamos dizer assim, de um publicitário, que é trabalhar em um veículo de comunicação, em uma agência e trabalhar no anunciante. Então, com isso dá para você ter uma visão bastante interessante do que é possível se fazer na área, justamente quando a gente fala de comunicação e marketing. Nossa, sem dúvida. Agora a pergunta polêmica aqui, só para deixar a galera que tá ouvindo a gente falar, mas como assim? Dos três, qual que é o seu queridinho, professor? Qual que é aquele que bate o coração? Você fala, nossa, se pudesse agora o restante da minha jornada eu focar só nisso aqui, eu ia ser mega feliz. Olha, eu entendo que esses são momentos e você precisa estar assim, bastante ciente de que são áreas que, na verdade, são, vamos dizer, instáveis. Claro que quando você fala de veículos de comunicação e você fala de agências, são lugares excelentes para se trabalhar, você tem uma informalidade no trabalho, você tem uma possibilidade, né, de trabalhar em frentes inúmeras que sempre atraem muito e sempre são muito gostosas e muito interessantes. Porém, são áreas que sofrem mais com relação a momentos econômicos, porque você pode estar em uma agência, fazendo parte da equipe que atende uma determinada empresa. Se essa empresa resolver mudar de agência, praticamente aquele grupo, se não tiver uma outra possibilidade na agência, ocorre a demissão de pessoas ou você tem que procurar outro lugar, né? Então, são as questões instáveis. Embora, tendo visto isso, tendo presenciado e passado por isso, eu também percebi que, num determinado momento, você estar na empresa, aí no anunciante, vamos dizer assim, quando ele é uma empresa, né? Então eu trabalhei numa indústria e trabalhei numa empresa prestadora de serviços de grande porte, você acaba vendo que a sua profundidade tem que ser muito maior naquele assunto, claro, porque você está com uma empresa, com um negócio bastante claro na sua frente, você tem que se aprofundar no setor, você tem que se aprofundar nas questões econômicas, você tem que se aprofundar nas questões de quem são os públicos-alvos que estão ali envolvidos, né? E isso acaba sendo um mundo muito fascinante. Então eu diria que eu gostei muito dessa parte relacionada a esse conhecimento, a essa profundidade, que foi, vamos dizer, o período depois mais recente da carreira, né? Então eu diria que para qualquer profissional começar a entender bem um negócio, como é que ele funciona e como é que são as ações que podem ser feitas em marketing, comunicação, começar por uma empresa é sempre muito interessante e pode ser depois um caminho para se definir se fica ou se vai para outra área. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, particularmente, a jornada que eu fiz, assim, eu sou publicitário também de formação, e logo que eu me formei, eu fui para empresas, assim, né, para entender o lado de dentro de empresa, de departamento de marketing, né, e minha área sempre foi uma área muito digital.
Eu já saí meio que nativo digital nesse sentido de marketing mesmo, né? E acompanhando o trabalho de agências, né? Um processo recente também de reaprendizado das agências, né? Tem muitas agências que estão migrando para o digital, tem algumas que estão migrando na força, tem algumas que acabaram perdendo clientes, e aí depois que iniciaram esse processo, né? Consultorias estão entrando também nesse processo de virar meio agência, né? Um mercado que está passando por uma reestruturação muito maluca, assim. Eu acompanho de longe, mas me chama muita atenção, assim, essa... Já vinha, vamos dizer, né, há algum tempo atrás já se havia iniciado esse movimento de questionamento do modelo de agências, como é que as agências estavam trabalhando, né, quais são as propostas que deveriam ser melhor apresentadas, como deveria ser o posicionamento, não é? E com isso, então, já estava se vislumbrando aí uma modificação, né, e uma atenção, principalmente por uma questão de que, de uma certa forma, o que a gente está vendo isso, principalmente aí no mundo ocidental, principalmente nas grandes economias, é que você tem cada vez mais opções de produtos e serviços. Na medida que você tem mais opções de produtos e serviços, obviamente faz com que a competição aumente e com isso também faz com que a comunicação tenha que ser revista o tempo inteiro e outras necessidades aparecem e foram aparecendo na questão de completar o trabalho de marketing nas empresas. E aí o que faltava, que era um pequeno empurrãozinho que não foi tão pequeno assim, a pandemia acabou justamente fazendo com que as empresas, e especialmente as agências, tivessem que se reposicionar muito rapidamente, porque aí sim veio essa questão que você acabou de comentar, que é a questão do digital, né? Aí todo mundo teve que entrar mesmo, quem não entrou ainda está procurando entrar e vai ter que entrar, e aí justamente quem viu esse outro mercado, essa outra possibilidade, são as empresas de consultoria, que é justamente o campo que eu estou agora, e também um campo motivado pela questão do conhecimento. Porque justamente a consultoria, o que é? É você justamente entender muito de como se pratica uma determinada área de atuação, então no caso administração de empresas, no caso gestão de marketing, gestão de comunicação, para que você possa então ter um aconselhamento, uma recomendação para que, né, a sua empresa e cliente possa realizar trabalhos. Isso levou, né, as empresas de consultoria a ter muito conhecimento sobre vários negócios e vários segmentos, vários setores da economia. Então, com isso, ficou muito mais fácil para eles poderem entrar no mundo digital, porque aí o que faltava única e exclusivamente era a tecnologia. E a tecnologia é possível de você comprar, utilizar e mudar, porque o conhecimento eles já têm, a formação principalmente dessas grandes consultorias que entraram no mundo da comunicação digital, a formação das pessoas é muito elevada, né? Todos têm MBA em Harvard, outros em Stanford. Estamos falando de consultorias internacionais, né? Então, o conhecimento que eles têm já é bastante grande. Então, isso facilitou muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma migração, né, desse processo do conhecimento, até uma própria oportunidade de mercado para quem tem um conhecimento acadêmico mais profundo e que desenvolve bastante coisa na academia, né? Uma possibilidade de mercado, assim. É verdade. Eu só ia complementar citando um exemplo. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho de uma dessas grandes consultorias, né, que é uma das maiores do mundo, que é a McKinsey & Company. E se você notar o grau de produção e a intensidade da produção da McKinsey nesse último ano, da pandemia para cá, é uma coisa absolutamente estonteante para qualquer um poder ver. Porque realmente você não consegue produzir tantos conteúdos, tantos artigos, que por vezes tem aí 7, 8 páginas, outras são pesquisas que eles estão realizando. Então a capacidade de produção de uma empresa dessa é muito grande. E nunca uma agência de comunicação ou de propaganda, como era chamada no passado, fazia uma produção como essa. Tem uma área lá de centro de estudos, de pesquisa, mas que não era uma área de conteúdo tão forte como as empresas de consultoria têm. Então é extremamente difícil você competir na mesma igualdade se você estiver falando de conhecimento de uma empresa e de outra, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma comparação injusta. Vou ter que fazer um último adendo, porque assim, o professor colocou muito a questão do conhecimento,
né? Sendo potencializado pela tecnologia e não substituído por. Sim. E aí eu trago esse tópico pra gente um pouquinho mais intenso, porque a gente trabalha com tecnologia aqui na Metzer e a gente ouve muitas pessoas falarem dessa questão da substituição, né? Como se a tecnologia ela fosse substituir o conhecimento que as pessoas precisam ter para fazer o bom uso dela e aí sim chegar no seu objetivo fim, né? Então, amores, de novo, tecnologia é meio, é só meio. Ela nunca vai ser e nem vai substituir o fim. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E é um problema que hoje está sendo caracterizado em muitas empresas que estão no Brasil. Elas estão fazendo uma corrida, até brincando assim, elas estão fazendo uma corrida de 100 metros e não uma maratona, para entender que a transformação digital começa pela estratégia da empresa e não pela tecnologia. Então tem muita empresa que foi buscar tecnologia, estão implantando esses sistemas e depois efetivamente não sabem muito o que fazer com ele. Então a empresa tem dados e informações de forma absurda, só que depois não sabe o que faz e tem tanta informação que não consegue priorizar e chegar ao que importa, que é ter uma tomada de decisão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, professor, agora vamos voltar a falar de você, hein? Ok. O que te faz sair da cama todos os dias? O que te motiva? Olha, eu digo que, assim, agradeço muito a Deus a possibilidade de levantar todo dia pensando que é mais um dia para eu poder aprender alguma coisa. Então, é possível, num determinado momento, você decidir entre o ser ou ter. Então, durante algum tempo da carreira você vai para o ter, eu preciso crescer de cargo, eu preciso crescer de salário, mas tem outro momento que você entende que é hora de você ser. E aí você começar a rever quais são os seus valores, qual é a sua missão na vida. E isso me fez entender que o bom que eu poderia fazer é justamente isso. Levantar todo dia pensando no que eu posso aprender, o que eu posso cada vez mais compartilhar. Porque também eu vejo que a gente tem muito conhecimento, na academia se produz muita coisa, e uma das questões que eu acho que também é muito bom que vocês tenham esse trabalho, né? Porque eu vejo que os cientistas têm uma comunicação muito ruim com a sociedade. Então tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e o que a gente ouve todo dia é só simplesmente que as pessoas estão morrendo. Claro que é importante, claro que é prioritário, claro que nós estamos numa pandemia, claro que nós estamos numa crise sanitária sem precedentes e que não deveria ter sido assim, a gestão deveria ter sido muito melhor, mas tem coisas boas acontecendo e isso é difícil das pessoas conhecerem enquanto sociedade no geral. Não digo nós que estamos nisso, que obviamente a gente acaba sendo um grupo privilegiado que acaba sabendo, né? Então eu vejo que a questão do conhecimento precisa ser melhor entendida e melhor comunicada, principalmente aí por nós pesquisadores, cientistas, professores e etc. Fica a diquíssima, né? Quando a gente quer falar com pesquisadores, a gente percebe que há uma abertura muito maior em quem já trabalha com a divulgação científica de alguma forma. Porque são pessoas que também têm que ir atrás de outros pesquisadores, de outros cientistas, para conseguir traduzir essas informações, essas pesquisas, para o público maior, né? E a gente percebe que quem está muito dentro da academia é uma missão, assim, a gente acha as pesquisas, a gente acha os trabalhos, acha as premiações, mas a gente muito dificilmente consegue encontrar a pessoa que está por trás de tudo aquilo, né? E eu acho que o fator, um dos motivos da gente estar aqui, né, de novo, reforçando, tendo o cientista também, falando, trazendo cientistas para falarem sobre si, é para humanizar essa galera. É entender que toda a tecnologia, tudo que a gente está vivenciando, né, desde a caneta que a gente utiliza ao papelzinho que tá do outro lado, o cafezinho que eu tô tomando, tudo isso tem ciência e tem pessoas por trás disso. Então a gente quer falar com vocês, tá, gente? A gente quer que vocês possam contar pro mundo o que tá acontecendo. E nesse momento de pandemia, eu acho que é importantíssimo a gente poder saber tudo o que está acontecendo no mundo da ciência, porque pra gente que tá tendo acesso a isso no dia a dia, é o que nos dá esperança. E aquela certeza de que a gente vai sair dessa, muita coisa bacana vai acontecer posterior a isso, mas em especial nos dá esperança pra no dia de hoje fazer o protocolo que tem que ser feito, o famoso, né? Faz o que tem que fazer hoje, pra amanhã a gente poder estar
num momento melhor e colhendo aí muitas coisas do que a gente está construindo hoje, justamente por conta da pandemia, né? Ela tem um lado negativo que a gente não precisa nem enfatizar aqui, mas ela tem um lado positivo também de muitas descobertas, muitos avanços que a gente está tendo forçado, sem dúvida alguma, mas ele está acontecendo, né? E a gente vai poder colher isso depois que tudo isso passar. Então, cientistas, por favor, tenham um LinkedIn, tenham um contato aberto, queiram que as pessoas cheguem em vocês, porque é a melhor forma da gente traduzir a pesquisa que vocês fazem e também do grande público conseguir entender o poder da pesquisa, né? Porque toda vez que a gente fala sobre cortes de verbas, que a gente fala sobre as bolsas que estão indo embora, o grande público não entende muito bem, tá? Mas por que tem que ter todos esses milhões alocados para as pessoas ficarem estudando, né? Enquanto a minha rua tá aqui sem tem asfalto, quanto a minha unidade básica de saúde tá sem recurso para fazer a vacina do dia a dia, não é nem a vacina da Covid, mas a vacina do dia a dia. Então tudo isso tem ciência por trás também, né? E quanto mais as pessoas conseguirem entender a importância que ela tem para construção, manutenção social, vira uma briga de todo mundo, né? Não é uma briga só de 5% da população, mas é a briga de todo mundo. Exatamente. E aí, tá gostando do conteúdo desse episódio? Então, eu vou passar rapidinho aqui para deixar um recado para vocês. Se você tá aí sofrendo com o seu trabalho acadêmico, tá com dificuldade para terminar seu TCC ou para desenvolver aquela pesquisa, então, o Metzer é a plataforma ideal para você, pois nele é a certeza que você vai desenvolver todos os seus trabalhos já formatados nas normas científicas. Todos aqueles detalhes chatos como citações, equações, referências, tudo isso é feito de forma automática no Metzer e você pode fazer e desenvolver nele todos os tipos de trabalho acadêmico. Já são mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades de 14 países que utilizam o Metzer. Então, aproveite agora, faça um teste gratuito de 7 dias ou use o cupom podcast que você vai ganhar um desconto exclusivo. Bom, por aqui eu encerro e agora volto pro conteúdo. Um abraço. Maravilha! Agora pra gente dar uma suavizada peronomútil nesse papo, vamos falar um pouquinho mais de vida acadêmica, professor. Okay. A gente gosta muito de entender a tua jornada até aqui, porque um dos nossos papéis também é inspirar essa galera, ou que tá lá pensando na arquitetura e agora, a partir de hoje, começou a ver talvez a área de comunicação e marketing como uma possibilidade para si, mas aquela galera que já tá no percurso e tá meio desmotivado, tá meio cansado, pensando, ai meu Deus, será que eu vou usar isso? Será que eu vou conseguir me formar no final e usar tudo isso em prol do que eu quero fazer, né? Então, para começar, pensando em um autor de 10 livros publicados, verdadeiro ou falso? Você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Eu diria que em partes. Pelo seguinte, maravilhoso. Tem até um caso que eu gosto de contar, assim, às vezes quando eu estou falando com outras pessoas sobre isso, que é o seguinte: quando eu estava ainda finalizando o mestrado, eu apresentei um artigo para uma revista. E a pessoa, como já me conhecia e tinha lido outras coisas, ela me perguntou assim: você está fazendo mestrado? Eu falei sim, por quê? Aí ela me respondeu: porque o seu texto ficou tão chato e ele era tão gostoso de ler. Então, esse é exatamente o ponto, e eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Uma coisa é você escrever um texto para acadêmicos, outra coisa é você escrever um texto para as pessoas entenderem. No Brasil, eu percebo que a gente muitas das vezes força demais a barra no texto acadêmico e as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver, não conseguem saber, porque depois não tem a explicação. Então eu vejo que esse é o grande ponto. Então, hoje o que eu procuro muito fazer é, do entendimento acadêmico, procurar ver como é que eu consigo colocar isso de uma forma objetiva, de uma forma mais clara, de uma forma compreensível. Claro que citando fontes, claro que procurando respeitar minimamente as normas da ABNT ou da Associação Americana, mas evidentemente com uma linguagem que as pessoas entendam e obviamente tomando um pouco de cuidado nas questões de citação. Porque às vezes a gente vê um artigo que a cada parágrafo tem uma citação. Então é uma coisa assim impossível de você acabar no final da leitura. Foram tantas as citações que você não lembra qual foi as 10 primeiras, né? Então eu vejo que esse é um ponto que a gente precisa aperfeiçoar.
Emendando também, e até alongando um pouco essa resposta, no campo da administração eu vejo que a gente tem uma questão para ser resolvida que o grupo da medicina resolveu. Por que que médicos, se nós notarmos, por que que os médicos escrevem muito? Por que que os médicos têm tantas publicações? E por que que sai tanta publicação científica dos médicos? Por exemplo, nós estamos nessa pandemia ouvindo falar da revista The Lancet muitas vezes. Provavelmente, muita gente nunca nem tinha ideia que existia uma revista chamada The Lancet e que era voltada para questões acadêmicas da medicina. Agora, por que que tem essa produção? Porque eles escrevem casos práticos do como foi feito. Então, eu fui lá pesquisar algo para a vacina. Então, eu pesquisei assim, foram tantas amostras, o resultado foi esse. Ponto. E então isso fez com que as publicações médicas dessem um salto que o grupo da administração ainda não fez. Por quê? Porque fica sempre pensando no artigo que vai começar, que vai ter a pesquisa, né? Vai ter todo um desenrolar para contar eventualmente um caso lá no final. E aí normalmente são artigos de 10, 12 páginas. Os médicos com 3, 4 escrevem isso e são publicados e estão nas revistas internacionais mais importantes do mundo. Então, creio que tem isso para pensar. Nossa, muito. E um outro fator, né? Eu acho que quando a gente consegue acessar esses artigos menores, compartilhando como que está sendo executado o estudo, você permite que outros pesquisadores, a partir daquilo, possam avançar mais rapidamente. Sem né? dúvida. Ao invés de ficar em torno da descoberta da melhor metodologia aplicada e tudo mais. Então, nossa, vamos pensar e se possível, já colocar em prática, né, professor? Vamos sair disso e começar a executar e ver o sem que dúvida. acontece. Porque um ponto que os médicos têm mais preocupação e que eu não vejo muito em outras áreas, eles têm a preocupação com a formação. Ou seja, quem começa a fazer uma graduação precisa ter a sua formação, precisa ter as suas referências, precisa conhecer os trabalhos que são publicados, porque isso vai ajudá-los na formação e a formar outras pessoas. E isso não aparece muito em outras áreas, não existe muita essa preocupação. Então eu vejo que isso ainda é um ponto para que tenhamos que aprimorar. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, talvez, da reinvenção, né, da forma de compartilhar conhecimento da nossa área de sociais aplicadas aí, da administração diretamente, fala um pouquinho pra gente, professor, sobre o Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva, ao qual o senhor é coordenador. Tudo começa no Conselho Regional de Administração de São Paulo, que já vem há alguns anos desenvolvendo grupos de excelência, que é, na verdade, uma forma de você ter pessoas que se unem em torno do mesmo objetivo, que é tanto gerar como compartilhar conhecimento. O Conselho tem vários, aí dezenas de grupos, e entendeu aí no final do ano passado que seria importante também ter um grupo nessa área de inteligência competitiva, porque esse nome ainda é mal interpretado no Brasil, e agora nesse momento que vem sendo falado muito em dados e portanto em cientistas de dados e engenheiros de computação e etc, que, né, todo esse volume de dados e informações que temos e que precisa de profissionais para poder trabalhar com isso, isso está dentro já de um campo que vem sendo discutido internacionalmente, que é justamente o campo da inteligência competitiva. Então, daí que surgiu essa ideia de ter pessoas que estão trabalhando com essas questões de análise, pessoas que estão trabalhando na questão propriamente de mercado, pessoas que estão trabalhando em economia, né, para que justamente possam transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam conhecer melhor e se desenvolver nesse campo e nessa área de atuação que, sem dúvida nenhuma, ainda vai crescer muito no Brasil. Que demais, que demais. Fredo, mas me diz uma coisa, como é que foi essa tua jornada para chegar coordenando um grupo hoje, né? Para ser uma referência hoje em inteligência competitiva. Como é que foi essa subida da montanha aí? Foi assim, eu enquanto trabalhava como executivo, eu fui gerente de comunicação da Brasilite, que é uma das empresas do Grupo Saint-Gobain. Naquele momento, também estava nascendo uma empresa que se tornou muito famosa e conhecida no Brasil, que chama-se HSM. A HSM sempre trouxe os principais nomes, né, da administração e de várias outras áreas para o Brasil para fazerem as suas apresentações. E eu fui
convidado para assistir à apresentação num dos eventos da HSM do Leonard Fuld, que é um americano que justamente foi um dos fundadores dessa associação que depois eu iniciei fazendo parte e depois eu acabei sendo premiado, que é a SCIP. E na vinda justamente do Fuld, ele começou a falar já exatamente dessa questão do mundo dos dados, essa questão do monitoramento de mercado, a questão da estratégia, a estratégia que liga ao planejamento estratégico de uma empresa, como é que você faz então uma avaliação de mercado para ver se você lança um produto ou um serviço ou não lança, qual é o melhor mercado para isso. E isso me despertou muito interesse. Eu falei, nossa, eu que já estou aqui numa área, né, de comunicação de marketing, é extremamente interessante esse trabalho. A partir daí eu comecei a segui-lo, tive depois a oportunidade de falar com ele em outros eventos que ele veio para o Brasil, e aí eu fui começando então a estudar esse assunto. E no momento que eu fui, então, levado, né, e pensei em fazer o mestrado, eu falei, olha, chegou a hora de eu pensar em algo que pudesse literalmente ser nesse caminho, nessa área. E foi aí, então, que eu comecei a estudar, né, isso tem aí 10 anos já ou mais, um pouquinho, e foi aí, então, que eu fiz o meu mestrado já especializado nessa área de inteligência competitiva, ou seja, o que é inteligência competitiva e o que é a sua aplicação, e a partir daí, né, do mestrado foi possível lançar o primeiro livro, a partir desses estudos vieram outros e assim sucessivamente foram acontecendo outros estudos e outros trabalhos, e eu também comecei a trabalhar especificamente nisso, né? Então foi uma união de conhecimento e prática e que me levaram a ser aí convidado pelo conselho, no qual eu fiquei muito honrado por ser, né, administrador e estar justamente num conselho que representa a área que a gente trabalha e atua, né? Então daí que surgiu a ideia deles de ter esse grupo e claro que ficou ótimo, porque aí de novo, né, tem outras pessoas com outros conhecimentos e outras experiências que são bastante importantes para que a gente possa seguir nessa área de especialização. Fantástico, fantástico. E você acha que essa é a cerejinha do bolo ou ainda tem um local lá na frente que você busca aí nessa tua jornada acadêmica e profissional? Olha, eu tenho o pensamento, tenho a intenção e a vontade de fazer mais. Porque o que eu vejo é o seguinte, nós estamos passando por um período agora também, sempre essa área e esse nome já tiveram algumas questões de confusão. Então vou exemplificar para ficar mais claro o que eu quero dizer. Nos Estados Unidos, que é onde a associação foi criada em 1986, o nome é Competitive Intelligence, que é então o nome, né, criado e é da língua inglesa e que foi traduzido no Brasil para inteligência competitiva. No mundo inteiro, ou seja, no continente americano, na Ásia, na Europa, todos falam em Competitive Intelligence. O Brasil, como nós sabemos, o Brasil é lá diferente, tem lá suas características. Então o que começou a acontecer? O nome inteligência competitiva começou a levar algumas pessoas, algumas empresas a entender que isso era só um trabalho relacionado à competição e concorrência e que não cobria outras áreas. Por quê? É uma área nova, praticamente os cursos de inteligência competitiva vieram muito tempo depois do que a prática. Então o que começou a acontecer? A prática aconteceu sem a teoria, e sem acontecer com a teoria, acabou virando uma série de sobrenomes. Então hoje você encontra pessoas que falam inteligência de mercado, outros que falam inteligência estratégica, outros que falam inteligência de negócios, e tem gente que quando não sabe nada, pergunta assim, mas isso tem a ver com inteligência emocional? Que aí piorou tudo, porque obviamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora nós estamos passando por esse momento de novo, vamos dizer assim, de uma rota um pouco de colisão, que é, nesse momento que está se falando muito em dados, muitas informações, aí está se falando muito que agora a grande carreira do futuro é o cientista de dados. Claro que é, claro que a gente precisa, claro que a gente precisa formar pessoas para tecnologia, mas não adianta você ter uma pessoa formada em tecnologia que não entende do negócio. Então não adianta você ter uma pessoa que é ótimo, faz uma programação maravilhosa, entende programas maravilhosos, se isso não fizer a empresa crescer, se desenvolver.
Então, nós estamos indo para um caminho de uma força muito grande, porque aí, claro, também você encontra as empresas de tecnologia que têm uma força enorme. Então nós não estamos falando de empresas pequenas e tampouco de poucos recursos, nós estamos falando de muito dinheiro e de muito investimento. Então, claro que elas querem formar mais pessoas para os seus negócios, mas evidentemente o lado dos negócios está esquecido. E é nesse sentido também que o grupo de excelência e inteligência competitiva do CRA quer trabalhar, justamente para mostrar que, ok, maravilha, entendemos, precisamos de tecnologia, queremos que tudo funcione, mas também nós precisamos de pessoas que entendam do negócio. Nós não podemos ter pessoas que simplesmente sabem fazer uma função e não sabem fazer outra, né? Então é preciso que alguém consiga falar de estratégia, que alguém consiga falar de plano de ação, né? Que alguém fale principalmente de cliente e de consumidor. Que a gente fala que o cliente em primeiro lugar, mas a gente sabe que no Brasil, por vezes, em muitas empresas, o cliente está em último lugar, não em primeiro. Então tem toda essa situação que é também muito ligada à cidadania, porque se nós estamos falando que queremos que as empresas cresçam, que elas consigam se comunicar melhor, que cientistas se comuniquem melhor, evidentemente a gente melhora a cidadania e melhora a educação do Brasil, né? É um maravilhoso efeito cascata, inclusive. Acredito que sim. Professora, a gente já tem nossos ídolos aqui. A gente costuma falar que o cientista também ele é um hall da fama dos cientistas para nós, né? Sim. Então, queria saber de ti, quem são os teus ídolos de carne e osso? Pode ser tanto no mundo científico ou hoje no mundo profissional aí. Então, eu já tinha conhecimento nesse período da pandemia, ela está muito mais exposta, porque está falando quase todos os dias. Chama-se Natália Pasternak, ela é formada em microbiologia e tem falado muito nessa pandemia a respeito dos cuidados e os efeitos e ter vacina e etc. Então eu vejo e acompanho muito o trabalho dela, que é uma cientista brilhante, tem muito conhecimento e principalmente, como eu estou atento a essa questão da comunicação, ela está fazendo um trabalho de comunicação científica assim, extremamente positivo, valioso, e que nunca a gente teve um trabalho tão efetivo, né? Tem outros médicos e profissionais nisso, mas eu creio que ela sim é um grande destaque e um grande olhar assim para uma pessoa que tem feito muito. Depois não uma pessoa, mas eu vejo o trabalho do Conselho Regional de Administração aqui em São Paulo, um esforço muito grande de levar conhecimento para profissionais, para os administradores, mas uma coisa que eu fico muito sensibilizado e gosto muito, que eles têm muita atenção com os estudantes. Sempre procuram fazer eventos para estudantes, pensar em conteúdos para estudantes, né, que estão na graduação, não só por conta especificamente, né, deles terem a formação, mas principalmente que eles tenham a referência. Então, vamos dizer, para não falar de tantos, né, eu vejo que a gente tem muito claramente assim, né, essa cientista Natália, que é excelente, e tem uma organização como o CRA que também é extremamente valiosa para essa divulgação do conhecimento. Claro que tem muitas outras, mas né, eu queria só citar duas para também ficar representando muitas outras nas quais eu admiro e reconheço um trabalho excelente. Maravilhoso. Que é pra isso mesmo, né? Só pra gente dar aquele afago e colocar no hall neste momento. Mas sabemos aí que não adianta, a nossa trajetória, ainda mais a do professor, né? É uma trajetória vasta de várias organizações e tenho certeza que existem muitas outras pessoas aí que poderiam ser citadas nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a lista é imensa, né? Professor, você comentou ali, né, dos estudantes. A gente tem muitos ouvintes nossos que ainda nem escolheram a faculdade, né? Estão naquele processo de decisão lá no final do ensino médio. Alguns estão no início do curso, estão pensando, cogitando a possibilidade de desistir, né? Sim. Que é lá aquele sentimento comum, assim. Eu queria saber se tem uma dica de sobrevivência aí para quem tá se sentindo meio perdido, para quem tá iniciando a jornada, ou tá naquele mestrado lá e falando, meu Deus, isso aqui não termina nunca. Uhum. Então, deixa uma dica pro pessoal. Tá, só para referenciar, eu trabalhei muitos anos na minha carreira profissional com programas de trainee.
Então, estando com pessoas que iam começar a fazer, né, o estágio na empresa que eu estava e, portanto, seguir uma carreira. E na parte acadêmica, eu fiz muita orientação de trabalhos de conclusão de curso, né? Tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Então, por isso, é uma base para poder dizer o que eu vou dizer agora, que é o seguinte, que eu vejo que é importante para a pessoa, uma das coisas que todo mundo fala, sempre assim, você precisa procurar se autoconhecer, você procura ver o que você gosta de fazer, você precisa ver o que te leva, né, a ter mais paixão por isso ou por aquilo. Eu, claro que acho isso extremamente importante, claro que isso pode fazer a diferença, mas eu opto por uma outra possibilidade, por um outro caminho como sugestão, que é o seguinte: vá procurar na prática um profissional, uma empresa ou uma situação onde tem aplicação daquela profissão que você está querendo escolher. E vá no sentido de conhecer. Então, eu estou querendo ser geólogo. Muito bem. Onde estão, né, os geólogos do Brasil? O que é que eles fazem? O que é o dia a dia deles? O que é bom? O que é ruim? Quer dizer, isso, obviamente, eu posso fazer pelo chamado e pelo famoso Google, mas isso é apenas uma informação que alguém pôs, alguém transmitiu, alguém encaminhou. Que eu preciso na prática e falar com alguém, né? Atualmente, se não for presencial, obviamente, por qualquer instrumento, qualquer plataforma dessas relacionadas aí à comunicação. Mas o importante é falar com as pessoas. E outra coisa, procurar conhecer de forma mais integrada e harmônica possível a escola que você quer estudar. Um exemplo, a Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo, ela faz sempre apresentações sobre o que é a escola, como é que funciona, quais são os cursos, para quem são esses cursos, quais são as possibilidades de profissões dentro desses cursos. E essa é uma apresentação que tem dias onde são feitas para muitas pessoas, mas também no dia a dia isso pode acontecer. Os professores também fazem isso. Eu fiz muitas vezes isso, apresentando a escola e os cursos para as pessoas. E teve pessoas que, obviamente, escolheram outro caminho. Então, não é uma obrigação. Então eu vejo que isso é importante para a pessoa começar a se preparar e tentar se ver naquilo que ela está escolhendo, antes de literalmente entrar num curso porque alguém da família falou, porque o amigo disse, e depois ter esse desapontamento, né? Se decepcionar com a escolha e ter dificuldades para entender o que vai fazer em termos de carreira. Então o que eu recomendo é: procure falar com pessoas que estão na profissão, na área que você pensou que poderia ser boa para você. Faça também um comparativo com a escola onde se oferece esse curso e a partir daí eu creio que você poderá ter maiores opções para poder escolher entre áreas e profissões, porque tem algumas coisas que a gente costuma ver sendo divulgada, quais são as profissões do futuro, quais são os cursos mais escolhidos na universidade X ou Y, mas isso é um recorte. Isso não quer dizer que alguém que falou que a profissão do futuro será aquela vai ser, porque também hoje em dia quem tem certeza de alguma coisa? Ninguém no mundo. A pandemia mostrou que ninguém está sabendo lidar muito com essa situação. Tem, né, países, empresas, pessoas que estão lidando melhor e tem outras que estão lidando de uma forma muito ruim. Então, certeza ninguém tem para nada. Então, o melhor é cada um procurar olhar para ver as perspectivas, né? Porque sempre quando a gente está pensando em um curso, por menor que ele seja, nós estamos falando de 3 anos no caso de mestrado, 4 ou 5 anos no caso de uma graduação. Então, você imaginar o que será uma boa profissão, uma boa carreira em 5 anos, hoje em dia não é uma coisa tão fácil assim. Então, daí que vem a questão de você fazer essa combinação com algo que você goste. Não adianta dizer, ótimo, a carreira do futuro é do cientista de dados. Ótimo, só tem um probleminha, eu detesto matemática. Então, se você detesta matemática, você sabe que um curso como esse você vai ter problema.
pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Então aí o que vai acontecer? No curso você vai ter muita exigência justamente sobre isso e você não terá uma carreira, você vai ter um inferno na sua vida para muito tempo. Você terá um martírio, veja martírio bem. Constante, sofrimento diário, né? Nossa, pelo amor de Deus, gente. E até deixar uma dica, pensando nessa questão de conhecer, gente, a gente ouve muito, né? Fala, mas é que hoje a tecnologia está aí, todo mundo tem um smartphone na mão para fazer as pesquisas, entrar nas redes sociais e saber tudo o que se quer. Se a gente não sabe o que a gente está procurando, a gente não sabe fazer a pesquisa devida. Então, quer conhecer uma universidade, quer conhecer uma profissão, e aí, mas eu não tenho uma universidade na minha cidade, eu não sei onde buscar essas informações. Gente, começa pelo Twitter, pelo YouTube. Vai lá, coloca as profissões que você tem, uma noção do que você quer, começa a buscar ali e ter uma ideia de quem são os profissionais, sobre o que eles estão falando, né? São 2 lugares ótimos para se começar. Um outro ponto, se você tem uma universidade na sua cidade, uma faculdade, enfim, uma instituição que fornece algum curso, tenha o carinho de bater, o carinho é a cara de pau, porque quando a gente tá nessa fase ali, 17, 18, a gente fica, ai meu Deus, mas vou lá, ninguém me conhece, o que vai acontecer? Pensa que é o seu futuro. Bate na porta e pede pra entrar, ou aproveita um evento. As universidades em especial, elas têm muitos eventos de extensão, muitos eventos abertos à comunidade. Aproveite este dia, que já vai ter um monte de gente lá, papagaiando, se você é mais tímido, né, não quer muito da bandeira, pra conhecer a instituição, pra conversar com as pessoas, né, cutucar as pessoas dos corredores, participar das palestras, ver o que está acontecendo ao seu redor. Porque, de fato, se você escolher a profissão porque o mercado tá te dizendo, ou alguém tá te dizendo que isso vai ser a tendência, e tudo bem, que seja, que daqui 5 anos se realize, mas não era pra você, você vai passar tanto tempo com o seu martírio diário que você não vai curtir o resto, né? E o resto, às vezes, é conhecer outras possibilidades do próprio curso que você está fazendo, da profissão futura que você tem, né? Sim. A gente recebe alguns pesquisadores que eles dizem, poxa, eu fiz o meu curso sobre tal coisa, mas aí depois eu fui bebendo na fonte de outros cursos que estavam ao redor, fui puxando aquelas cadeiras porque eu achava que era interessante para mim, e aí no final eu saí com uma segunda, uma terceira habilitação daquele curso que eu estava fazendo. Mas por quê? Porque eu tive a sensibilidade, o tempo, a paciência, o carinho comigo mesmo de entender o que mais aquela instituição e as pessoas que estavam ao meu redor poderiam me ofertar naquele instante. Se você tá focado só no martírio, em dar conta daquilo ali, se livrar daquilo, você não vai conseguir ter esse respiro, esse ar. Então, a dica do professor achei assim, ó, sensacional. Conheça primeiro o que você pretende fazer, porque daí, de fato, ao longo da jornada, sem dúvida, os problemas eles vão acontecer, os desafios eles vão estar postos, mas você vai ter mais tranquilidade, mais leveza. E falando de pandemia, o Everton tinha uma pergunta ótima aí pra fazer. Sim, tenho sim. Na verdade, só um complemento também, acho que para enriquecer um pouco mais esse debate, é que por mais que algumas profissões ou alguns cursos possuem um número maior de estudantes, né, numa visão macro, assim, a gente ainda tem déficit de profissionais em todos os cursos de graduação no Brasil e no mundo, né, então a gente precisa ainda formar muita gente e ter gente de todas as áreas do conhecimento para a gente conseguir até evoluir como humanidade mesmo, né, e conhecer um pouquinho mais do nosso universo, do nosso planeta, assim. Bom, mas voltando à pergunta que eu tinha aqui, você falou um pouquinho de pandemia, né, a gente tá nesse momento pandêmico. Como foi para você essa mudança da forma de ensinar, da forma de educar, da forma de se relacionar, seja com estudantes, seja com o próprio grupo de pesquisa ou com o seu próprio formato de trabalho? Então, com relação ao formato de trabalho, as pessoas, de uma certa forma, já tinham algum tipo de iniciação nessas plataformas, já estavam, né, trabalhando com colegas em outros países, em outros estados, então isso foi um pouco, vamos dizer, não que tenha sido fácil, mas foi um caminho um pouco mais rápido. No caminho acadêmico, eu vejo que aí é onde houve o problema e continua existindo, e esse é um problema que eu diria para todas as universidades. Faculdades, né, e outros centros universitários em geral, pelo seguinte, ninguém estava preparado para as chamadas aulas à distância. Então, o que aconteceu? Uma correria de novo, né, para justamente se transferir o presencial para à distância. E aí, evidentemente, que muita coisa não funcionou adequadamente e ainda não está funcionando. Então, esse ainda é um ponto que ficou para ser corrigido. Isso está meio que naquela situação, né? Consertando o avião com ele em voo, né? Em pleno voo. Então, isso
haverá, claro, um prejuízo aí no conhecimento, né? Maior para uns, menores para outros, mas já vimos que algumas das pesquisas mostraram que, principalmente aí para o ensino fundamental, isso acabou sendo péssimo, né? Acabou não funcionando, né? E tem um ponto que, quando a gente fala vamos dizer, do Brasil rico, nós estamos falando de um país onde as pessoas têm internet em casa, né? Com grande disponibilidade aí de volume de dados, de transferir, fazer download. Mas essa não é a realidade do Brasil ou da maioria da população brasileira. Então tem muita gente que não tem computador, ou tem um computador só, então tem que dividir com o pai, com a mãe, com o irmão. Outro está fazendo só pelo celular, e obviamente pelo celular você tem restrições, né? Então eu vejo que a educação acabou sofrendo muito com essa pandemia de uma forma ainda não resolvida. Eu acho que ainda tem coisas para resolver. Muita coisa para resolver. A analogia do consertar o avião em pleno voo eu acho sempre muito bem posta para essa situação, porque olha, é isso. E a gente tem que parar de ser especialista nisso, né, professor? De querer ficar consertando as coisas enquanto ela tá funcionando, porque olha, gera muito ônus. Sem dúvida. E a gente vê que também é sempre isso, né? Todo mundo fala, educação é prioridade, educação é em primeiro lugar, né? Todo mundo concorda com isso. Só que na prática ela não é isso. Ela não acontece nessa forma, né? A gente vê todos os empecilhos e problemas que estão acontecendo a partir aí desses últimos meses, né? Desses últimos praticamente aí 12 meses que a gente viveu em cima da pandemia, né? Exatamente. Uma série que eu sou apaixonada aqui que a gente faz, professor, chamada O que foi importante para a sua formação? Então, a gente vai te perguntar sobre alguns itens e a gente gostaria que você compartilhasse aqueles que deixaram algum rastro aí dentro de você, na sua essência, tá bom? Ok. Então, para começar, eu já te pergunto, cita pra gente um livro. Um livro que sempre foi muito importante e que eu gosto e que eu vou sempre lendo, relendo, é um livro de um professor que é consultor americano chamado Ram Charan. Ele é indiano de nascença, mas depois foi para os Estados Unidos e professor em Harvard, conselheiro aí de empresas das maiores do mundo. Então tem um livro que ele escreveu que chama O que o CEO, né, CEO, quer que você saiba. Descubra como a sua empresa realmente funciona. Então esse é um livro que sempre foi importante, marcante, eu sempre estou relendo, porque ele tem um pensamento que para nossa área de administração e negócios é muito importante. Já amei. Maravilha. Já procurei aqui também. Agora indica pra gente, Alfredo, um filme, ou um seriado, ou um documentário. Bom, tem um filme que passou já há algum tempo, obviamente não só mencionar assim alguns de entretenimento, né? Caso que eu amei, A Casa de Papel, estou esperando a 4ª temporada, né? Então, filme é uma coisa que eu gosto muito, então estou sempre assistindo. Mas tem um filme que eu sempre procurei mostrar e falar, que chama Tucker, Tucker, que é um americano empreendedor que teve uma ideia lá nos anos 60 de produzir um automóvel. E esse filme mostra o quanto foi problemático ele produzir um automóvel para competir com as grandes montadoras, né? GM, Ford, etc. E eu creio que esse filme mostra muito claramente o que é você ter, de um lado, persistência, e de outro, você vê como efetivamente acontecem os problemas na área de negócios e principalmente quando o Estado também não está a seu favor. Roosevelt fez uma pesquisa semana passada para saber o que os americanos mais querem quando acabar a guerra. 87% das pessoas desse país disseram que a primeira coisa que querem é um carro novo. Agora, o que vocês acham que eles vão querer? Os mesmos modelos que Detroit já fazia antes da guerra ou o carro do amanhã? Hoje.
Que lindo! O bom é que o subtítulo ele já entrega um pouco, né? Um homem e o seu sonho. Tipo, você já viu que o negócio não vai ser fácil. Exatamente. Não vai ser fácil. Exatamente. Maravilhoso. E, prof, conta pra gente, na verdade compartilha, né? Porque aqui a gente não quer tirar nada do outro, a gente só quer compartilhar. Uma trilha sonora, uma banda, um artista musical que você goste muito e que tenha embalado aí os seus dias. Eu gosto muito de jazz, então os que obviamente são dessa linha musical são aqueles que eu gosto demais. Tem um americano que é o Charlie Parker, que eu gosto muito, ouço muito. Claro que Billie Holiday, até fica a indicação para quem não viu o filme, Billie Holiday versus os Estados Unidos é ótimo de ver, para conhecer o que foi a vida dela. E obviamente que no Brasil também a gente tem músicos maravilhosos, um deles o Léo Gandeman, que é muito também nessa linha do popular e do jazz, que é muito gostoso de se ouvir. Legal, legal. E qual que é a comida favorita para comer ouvindo um bom jazz? Então, como um bom neto de português, sempre um bacalhau e um vinho verde é o que ajuda muito a passar uma boa tarde, né? Ouvindo música e comendo e bebendo. Que isso, hein? Coisa boa, né? Combinação maravilhosa. Nossa senhora. Eu fui aqui para um cenário de Toscana, assim, aquela mesa ao ar livre, família reunida. Isso. Ai, que delícia, Nossa, gente. Pois é. Bom, eu sei que o professor viajou aí a alguns lugares deste mundo de meu Deus, já esteve em alguns lugares lindos de meu Deus, mas eu queria saber qual que é o seu favorito depois da casa São Paulo. Claro que, assim, eu tive muita influência, porque eu trabalhei em empresas americanas, então, claro que os Estados Unidos, para a minha pessoa, tem muita referência, porque exatamente eu tive muito contato e trabalhei com muitos profissionais, né, lá. E então, o local, assim, que eu sempre gosto muito de voltar é São Francisco, na Califórnia, não só pela beleza do lugar, né, pelo que proporciona, mas também porque é um lugar onde a gente pode ver muita coisa diferente, né, tem o Vale do Silício perto, então é um lugar bastante legal para a gente passear e conhecer coisas novas. Demais, demais, demais. Agora a gente vai encerrar com uma pergunta que era um pouco polêmica, tá? Qual é a anticiência, a pseudociência, a teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu? Que ao tomar vacina da Covid você pode virar um jacaré. Essa tá sendo top 10 por aqui Essa tá... Ai, gente, maravilhoso, maravilhoso. Bom, se você estava em casa em dúvida se você iria tomar ou a sua vacina e virar um jacaré ou não tomá-la, fica a dica, gente. Pseudociência na veia. Muito bom mesmo. Bom, professor Alfredo, fiquei assim, ó, maravilhada. Foi um daqueles papos, poderia ficar horas aqui conversando com o professor, muito gostoso mesmo. Também gostei demais. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Bom, gente, é nesse clima delicioso que a gente vai encerrando, não que a gente queira, mas a gente vai encerrando esse bate-papo aqui no Cientista Também É. Professor, para quem virou seu fã e quer dar aquela stalkeada, quer conhecer mais sobre os seus trabalhos, sobre tudo que está por vir, e até aqueles 10 títulos lá que a gente citou no início, os quais o professor é o autor, como é que a gente pode te encontrar? É uma forma fácil, é pelo LinkedIn, então é linkedin.com/Alfredo Passos, você já vai me achar. Maravilhoso, simples e direto, gosto. Gosto muito. Bom, professor, obrigada de verdade por ter aceitado o nosso convite. Sei que abrir espaço na agenda não é fácil, ainda mais nesse momento que tudo é virtual, então a cada 5 minutos a gente tem alguma reunião, alguma aula, algum compromisso para fazer, né? Verdade. Sei que não tá fácil. Então eu te agradeço imensamente. Vou deixar aqui também o nosso agradecimento à nossa Joana, que fez a indicação, que falou super bem aqui da gente pro professor Alfredo. Então, Jo, obrigada pela indicação, foi sucesso, amada. E pessoal, a gente aqui quer continuar sabendo o que vocês
querem saber mais sobre esses pesquisadores incríveis que a gente tem trazido, sobre a vida, sobre a profissão, temas de carreira ou até mesmo uma pessoa que você admira e que você gostaria de vê-la conversando com a gente por aqui. É simples, ou manda um e-mail pra gente, tá aqui na descrição desse podcast, ou cutuca a gente lá nas redes sociais. A gente vai ter o maior prazer em ir atrás do seu cientista favorito pra ele vir conversar aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Enquanto isso, gente, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também no nosso blog, para acompanhar todas as novidades que estão rolando. E um abraço e até o próximo episódio de Cientista Também É. Tchau, tchau. Tchau, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de conversar com Alfredo Passos. Ele foi professor da SPM por... desculpe. Olá pessoal, tudo bem? E eu sou o Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com Alfredo Passos. Ele foi professor da ESPM por 25 anos. Prática e teoria caminham juntos em sua trajetória profissional e acadêmica. Isso fez dele o primeiro profissional da América Latina a receber o Catalyst Award. Vai dar! E na sua área de formação. Não vai dar! Tomei muito café, gente. Respira fundo. Respira fundo. Eu também tô aqui pensando nisso. Respira fundo e vamos fazer de novo, vai. Vamos lá, voltei aqui. Este podcast foi editado por Dente de Leão.